Olá, selvagens! Nós estamos aqui com mais um episódio para você se ligar nas coisas que acontecem aí na sua vida sexual. Eu sei que você pode achar estranha essa fala, mas aqui você vai aprender a ter uma vida mais prazerosa, com mais presença e liberdade. Eu sou a Dani Frutuosa e nós estamos aqui com esse time que vai trazer bastante conteúdo para você hoje. Eu sou a Rafa Cruz, sou terapeuta, mentora de mulheres. Hoje a gente vai falar sobre o sexo que adoece e cura. E estamos também com o Alex aqui na nossa produção, técnico de transmissão. Só perguntar, já deixou o like? Se inscreveu? Vou tirar 5 segundos pra você fazer isso. Nossa Senhora! Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vamos nessa, vamos seguir. Vamos! Olha, Rafa, esse é um tema que de fato adoece muitas pessoas, né? Eu acho que na atualidade tem mais adoecido do que despertado essa cura, né? Porque não envolve somente o ato sexual, às vezes envolve a autoestima da pessoa, envolve o corpo, a pessoa que às vezes não está muito bem consigo mesma e às vezes não quer praticar, não quer ter uma vida sexual ativa por causa do corpo. Então, de fato, as pessoas estão adoecendo, né? E a doença, ela começa no emocional. Só que as pessoas acham que é só o emocional, né, mas aí a doença vai para o físico, a doença vai para o espírito, Uhum. porque falar de sexo e espiritualidade junto é uma coisa que às vezes as pessoas resistem, né, Sim. mas adoece o espiritual, adoece o físico, adoece a porra toda. Como também pode fazer o caminho Inverso. inverso, né. Sim. Eu costumo falar muito que a energia a gente também fala bastante aqui no podcast, né, Rafa, sobre a energia em si das pessoas. E a energia sexual, quando você tá com uma pessoa que ela em si tá com a energia dela adoecida e você tem um ato sexual com essa pessoa, automaticamente a gente vai adoecendo também junto, né? Pessoa às vezes que é muito reclamona e passa o dia todo reclamando, xingando, aí chega de noite, você vai e fica com a pessoa, e aí aquela carga que a pessoa carregou durante o dia passa para você energeticamente. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu vi um estudo, é recente, e Uhum. esse estudo é recente, que você troca, material genético, não só saliva, sêmen, isso não, mas que é num nível tão profundo que as suas células absorvem o material genético. Não é só que você recebeu o material genético como, tipo assim, sujou Sim, ali, eu acredito muito lavou, nisso. mas esse estudo ele mostra que a célula absorve o Uhum. material genético do parceiro. Sim. Então vocês imaginem, Às vezes no cheiro, o cheiro da pessoa passa a ficar na outra, fica né, no isso é louco, não né. é? Porra, porra. Vamos continuar então. Só para vocês entenderem Obrigado, o Dani. nível. Me Vou te cheiro. salva. O cheiro do outro fica. Eu já cheguei a falar pra vocês, eu lembro que já falei em 2 episódios sobre isso, que eu tenho um amigo que ele fala de uma ex-namorada dele, que ele era louco com o cheiro dela, porque aquilo ali acendia, sabe, a vontade dele de ficar com ela, e isso de fato é real, a pessoa fica com o cheiro da outra, de tanta conexão que você acaba tendo. E aí imagina quando isso, vem de forma negativa, né, a pessoa toda atribulada, você fica com ela, te adoece, e aí eu tô falando somente da energia, mas e quando o convívio mesmo no dia a dia também traz esse peso, Rafa? A verdade é que estar perto de alguém que não está alinhado com a sua vibração, que aí não tem nem a ver com sexo, isso pode ser no trabalho, pode Uhum. ser em qualquer outra Ambiente, né. situação e ambiente. Quando você está num ambiente que as vibrações ali não estão combinando com a sua, você vai ficar muito mal. Sim. Porque o que que acontece? A gente inconscientemente, acaba sofrendo com isso. Um que está com a energia mais alta vai tentar isso é energético, porque todo eco ele vai tentar fazer isso aqui, ó, Sim. estabilizar. Isso é natural, Uhum. sabe. Então quando um tá aqui, o outro tá aqui, isso vai querer Quem tiver mais forçar. forte vai elevar ou
abaixar o nível daquilo, né? Exatamente. Então isso é muito tenso. Uhum. Agora você imagina isso com uma relação sexual, que a gente sabe, em outros episódios a gente já falou sobre isso. Então assistam os outros que tem essa conexão, essa coisa do momento, que é uma forma de materialização. Tem da primeira temporada que a gente falou sobre o sexo como portal, você lembra? Lembro, Eu lembro. falei sobre isso e vou repetir aqui. O sexo não é um momento, o sexo é um lugar, é Uhum. uma dimensão onde você adentra com quem está ali junto com você. Uhum. Então, se você adentra numa dimensão que tá penumbrosa, meu amigo, você vai sair dali cheio de cabrunco, como diz o Alex, cheio dos cabruncos, entendeu? Literal, gente, troca encosto, não sei, Dani. Aham. Fala aí que é da sua área. É. Você Olha, troca encosto, maluco. troca encosto. Lá vem ele com história. Vamos. Do amigo. Vai. Porque a pessoa sempre acordava de mau humor, sempre, o dia inteiro naquele mau humor, e falou, cara, não consigo ter vontade nessa pessoa porque é o dia inteiro, ela conseguiu me desgastar, eu tô perto dela, eu desgasto. Aí ele fala que o último lugar que ele quer é ir pra casa. Aham. Ele não Putz, quer mais grilo. ficar, tipo, em casa. E ele falando comigo, né, um amigo, claro, ele falou, cara, o último lugar que eu quero ficar é minha casa, porque Sim, eu Isso é fico muito mais confortável triste. dentro da minha casa do que no meu trabalho ralando o dia inteiro. sim. Então ele fica todo detonado. Aí falaram disso, veio essa história na mente que ele tinha, É né, exatamente reclamado isso. comigo sobre. Assim, um dos sintomas que você pode perceber quando você está se adoecendo por conta do sexo é você prestar atenção como que você fica no depois. Se você fica muito cansado ou cansada quando você está com aquela pessoa, se Raiva, você fica com raiva, se você não sente nada também, porque triste. é, quando você tá né, fazendo sexo com uma pessoa, o ideal seria você ficar relaxado, leve, bem, feliz, alegre. Qualquer coisa ao contrário disso é um sinal de que aquele sexo ali está te adoecendo aos poucos. E isso a gente está falando de forma física e também energética. Agora, quando é psicológica, é de fato quando a pessoa te diminui, quando você está ali com ela, quando ela demonstra que não está gostando também, e aí você continua naquela relação, fazendo sexo com a pessoa, mesmo sabendo que as coisas não estão fluindo. Então é bacana o pessoal se atentar, né, Rafa? Aos sinais que para ela prestar atenção, né? Muito. E tem um lance muito sério nisso, que a gente. Porque a gente fala de relacionamento, né? Sempre. Não é o sexo fora, porque o sexo fora já é um padrão que a gente só cogita aqui, mas não é um padrão que vai te agregar coisas Sim. boas, na maioria das vezes, não. Então a gente fala de dentro do relacionamento. As pessoas procrastinam muito olhar para o sexo, Uhum. porque entra muito essa coisa do preconceito. Mas, se você parar para analisar como as coisas andam, sabe, as pessoas acham que precisam arrumar a vida para, tipo assim, arrumar o relacionamento para arrumar a vida. Uhum. Mas às vezes não adianta arrumar o relacionamento. Às vezes essa pessoa vai estar insistindo numa coisa que um tá puxando totalmente pro oposto do outro. Isso aí não tem a ver, gente, com a pessoa ser boa, ruim. Uhum. Porque não é São sobre só ser bom interesses, ou assim, ruim. É diferentes, né? tipo assim, não vou falar de uma forma bem didática. Não adianta você ter um cara foda em elétrica, sendo que você precisa de eletrônica. Uhum. Ele não vai estar alinhado com o que é a necessidade daquilo ali. Então, o relacionamento é a mesma coisa. Não adianta você ter uma pessoa que é muito foda, às vezes, para outra, mas para você não tá funcionando. Sim. E aí, toda vez que você insiste nisso, você não cuida dos filhos, quem tem filhos direitos, não cuida do trabalho, quem tem trabalho direito, não cuida de si mesmo, não cuida do parceiro, porque vai ficando tudo desandando, cara, entendeu? Uhum. E é muito procrastinar isso é muita burrice, Sim. mas a maioria E adoece. procrastina e tá tudo É porque bem. aí coloca Façam outras. terapia para resolver, porque E até uma coisa que a gente falou no episódio anterior é sobre a pessoa não falar sobre sexo logo quando elas se conhecem. E, de fato, as pessoas colocam o sexo em segundo plano, em terceiro, em quarto, em quinto plano, e não se atenta a isso, né? Às vezes, a casa é mais importante, os filhos são mais importantes, e não pensa que o sexo também ele tem que estar alinhado dentro da relação.
né. Isso também, Rafa, até é por esse motivo que muitos homens traem, muitos homens largam suas esposas por causa do sexo. Eles são os primeiros a te abandonar por esse Com motivo. certeza. Mas a mulher, ela não faz isso, né. Porque ela entende de outra forma. Ela vê a Ela relação de vê a outra relação de forma. outra forma. É. Sim. E uma coisa também que a gente precisa falar sobre a questão do sexo curar ou adoecer, né, ele ser a Sim. cura ou ser a doença, é que geralmente não, a gente não tem como saber disso antes. Uhum. Você tá Você ali, precisa fazer você pra tá ver. adoecido e você não entendeu, às vezes, que tá adoecido por conta disso. Uhum. Gente, as mulheres explodem mais do que os homens nesse aspecto, porque o homem, qual que é o tipo de explosão mais comum? É ele ir para o bar, é ele beber, encher a cara, ficar Ficar com doidão, os no amigos, né. vício mesmo. Uhum. Então ele explode, ele extravasa para algo que vai relaxar ele ali, Uhum. entendeu? Então por isso que tem homem que extravasa muito nessas coisas. Aí a mulher reclama disso, porque o cara acaba não atendendo algumas coisas, mas às vezes o negócio tá no meio do casal, da Uhum. relação do casal. Por outro lado, as mulheres explodem mais com a violência. Uhum. Então é onde entra o grito, o estouro, Uhum. a raiva, o A desespero, encheção de bate saco, nos filhos, encher o saco do cara, bater às vezes proibir quando de ir em vai lugares, né. entra a neurose, entra a porra toda. Então Uhum. são explosões diferentes, mas geralmente estão relacionadas com isso, com a falta do sexo de qualidade. Uhum. Porque, cara, quantas de vocês, minhas selvagens, sabem o que é um orgasmo sem usar o dedo, a mão, o aparelhinho? Sabe o que é um orgasmo a 2? Uhum. Sabe? A gente sabe que isso é mínimo, a gente vê um monte de pesquisa, um monte de jornal, volta e Sim. meia tem isso, é mínimo. Uhum. Então a pessoa nem sabe como que seria se ela tivesse essa sensação Uhum. da descarga dos hormônios ali no corpo, Sim. sabe? Então, o que que a gente fala, né, quando isso aperta, a gente fala, usa um aparelhinho, se masturba, Se conheça o seu conheça. corpo, Uhum. né, mas ainda assim isso seria para descarregar, para você Uhum. descarregar daquela tensão, Uhum. sabe. Assim como às vezes tem gente que joga, que sai para dançar, que faz alguma coisa, só que aí a descarga está totalmente do seu corpo. Agora, para ter cura de fato, cura física, cura da alma, cura do emocional, cura do físico, é a 2. Não Uhum. é a 3, não é a 4, não é no avulso, é a 2, Sim. sabe. Porque isso aí eu vou entrar, o pessoal fica em dúvida: "Ela é crente? Ela é o quê?" Porque eu falo da Bíblia, eu falo dos cabrunca, eu falo da coisa toda. Mas a Bíblia, ela mostra que a essência de tudo tá no sexo, tá no Uhum. 2, sabe. Quando tem um texto que fala que 2 vão se tornam um. Uhum. Pô, não tem como 2 ser um? Não tem. Na nossa cabeça não tem. Uhum. Mas quando há essa Quando é essa esse parada que é momento. muito rara, sabe, um começa a sentir o outro de forma diferente, ver o outro de forma diferente, Uhum. perceber o outro de forma diferente, pensar junto, Uhum. sabe, é um negócio muito doido. Então, assim, não insistam em coisas que estão desalinhadas, Uhum. sabe, é destruir a própria essência de vida, destruir o outro também, é destruir tudo que está envolvido ali, sabe, é muito, Sim. muito sério e muito triste. Não, e é engraçado, entre aspas, né, como que as pessoas vão protelando isso e ficam anos dentro de uma relação assim, se adoecendo mesmo. Às vezes você tem uma doença física ou emocional que você nem se dá conta que o problema dela se resolve com sexo, né. Às vezes você tá doente por causa do sexo em si, né, Eu acompanhei de perto, ou a falta dele. eu acompanhei muito de perto, uma mulher que adoeceu, teve câncer e morreu, de fato, por causa disso. O parceiro não era um pingo de não tinha um pingo de cuidado, de carinho. Ela identificou as traições, ela descobriu as traições, ela sabia chegou num ponto que ela sabia o que estava acontecendo. Uhum.
Ele deixou claro para ela, e eu acompanhei, por isso que eu tô dando detalhes assim, porque eu estava perto mesmo. Deixou detalhes para ela de que realmente era isso e pronto, entendeu? Uhum. E essa mulher não teve coragem de sair fora. Uhum. E aí ela não teve essa coragem, custou a vida dela. Sim. Aí pode alguém falar assim: "Ah, não tem nada a ver". Tem, tem. Estudem sobre o que é o câncer, estudem sobre da onde vem, como nasce, É aí de depois vocês vêm tristeza, né? discutir, "Ah, porque é o embutido é os caralho", começa no teu emocional. Aliás, todas as doenças começam no teu cérebro. É o Uhum. corpo grita na verdade, é uma forma de dizer assim: "Opa, vamos olhar para isso aqui, tem alguma Uhum. coisa errada". Sim. É complicado. Olha, se você gostou desse episódio, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Se você também tiver dúvidas, quiser perguntar alguma coisa, tanto aqui nos comentários ou na rede social, fique à vontade, porque a Selvageria é o seu lugar seguro para você fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Inclusive, se você tiver uma pergunta muito específica, às vezes que precisa de um certo sigilo, você também pode mandar mensagem para Rafa, né, Rafa, no seu Com direct. certeza. Então fiquem super à vontade. E é isso, galera. Muito obrigada e até o próximo Até o nosso episódio. próximo episódio.